Bem, senhores, eu estou hoje aqui continuando aquela minha ideia de tentar conversar e saber através das pessoas que fizeram parte da introdução da arte marcial em Alagoas. Então hoje eu estou aqui no Shimbo Dojo, que é um dojo referência de Aikido aqui no estado de Alagoas, com um dos pioneiros, e aí se é o pioneiro ou não a gente vai saber no decorrer da nossa conversa, Cícero Vergetti, que também foi uma pessoa que aceitou de pronto, entendeu a minha ideia e topou fazer parte do projeto do Budô a ela. Então, Sensei, obrigado por ter topado participar. O senhor é de Alagoas? Sim. Nascido mesmo. Isso. Sou de União dos Palmares. E como foi que começou, Sensei, o contato com o Aikido? Eu não sou o pioneiro, né? Mas sou uma das primeiras pessoas a manter o Aikido em Alagoas. Tá? Então, por 1980, década de 80, por aí, né? O professor Carlos Humberto, ele começou a entrar em contato com o Instituto Takemuso em São Paulo, o professor Wagner Bull. E ele tinha bastante interesse que o Aikido fizesse parte aqui de Alagoas, já que não tinha nada a respeito. E os treinamentos eram feitos através de vídeos, como a gente está fazendo agora, né? Então, na época VHS, né? Então, o professor Wagner, ele tinha um conteúdo dentro do Instituto, que era supervisionado por ele, e ele pegava os alunos e iam ministrando determinado conteúdo para determinadas graduações. E aí era enviado para esses instrutores, né, ou responsáveis pelo grupo de estudo que... O senhor recebia as fitas? No caso, o professor Carlos Humberto, que foi a introdução do Aikido em Alagoas. Tá, entendi. Então era na casa dele mesmo, não era uma academia, era na casa dele mesmo, que até hoje ainda permanece assim, tá? E Sensei Wagner veio por 2 vezes, se não me falha a memória, nessa época, que eu não sou dessa época, eles começaram primeiro, tá? E tinha um grupo, se eu não me engano, de 12 pessoas treinando na casa de Carlos Humberto. Dentro desse grupo de 12 pessoas, tinha o meu professor que me introduziu dentro do Aikido, o professor Marcos Aurélio, certo? Almena. Eduardo Bastos. Sim, certo? Eduardo. Denison, que é do Karatê também, que está na Polícia Civil, certo? E outras pessoas que eu não lembro agora o nome, treinavam junto com o Carlos Humberto. Né? E eles recebiam as fitas, viam o que estava dentro do vídeo e ficavam praticando. Quando era feita a avaliação, ou traziam o Sensei Wagner para Alagoas, para ele fazer a avaliação dos candidatos, ou se filmava e enviava para Sensei Wagner. Que interessante, né? Aí, se era aprovado, né, emitia-se o certificado e tal. Se não era, mandava-se as correções, né, para que pudessem voltar a treinar, lapidar aquilo ali e retornavam, gravar novamente e enviar para Sensei Wagner. Eram feitos relatórios mensais, né? Então o aluno tinha a sua frequência e a gente tinha que mandar um relatório, carta, correio, entendeu? E era bem difícil, porque hoje é mais fácil de manter. Hoje está tudo na mão, né? Então essa foi um dos inícios que o meu professor conta, né? Contou pra gente. Então até nessa época o senhor não fazia parte ainda, né? Não fazia parte ainda. Do Aikido. Do Aikido em si, tá? Então houve eu não sei a data específica, mas houve um desligamento de Sensei Carlos Humberto do Instituto Takemuso. Por algum motivo particular, ele resolveu se desligar do Instituto Takemuso, né? E o meu professor, ele entrou em contato direto com o Sensei Wagner, né? E passou a representar o Instituto Takemuso em Alagoas, né? E nessa época ele era faixa verde. Já estamos treinando certo tempo, e nessa época ele era faixa verde. Então ele montou o dojo dele no fundo da padaria do pai dele, que era no Feitosa. Então, para quem não entende um pouco das graduações de Aikido, é branca... branca, amarela, roxa, verde, azul e marrom. Então, basicamente, seria um meio... Estava no meio do caminho, né? Considerando a preta o objetivo, né? Tá. Então, se nós teríamos 5 graduações, ele estaria
aqui no Certo. meio do caminho, né? E era no fundo da garagem da padaria, né? Então, por volta, para ser bem preciso, né? 13 de junho de 1995 eu iniciei as aulas de Aikido. Certo. 13 de junho de 95. Mas antes disso, eu tinha muito interesse de praticar o Aikido, porque eu assisti o filme de Seagal e queria fazer, né, o que se fazia nos filmes de Seagal, só que a gente procurava aqui em Alagoas e ninguém conhecia, porque o Carlos Humberto dava muito fechado, ele não abria... Entendi, era um grupo restrito, né? Então, você precisava conhecer alguém que estava com interesse e eu indicava e eu ia lá, então não era aberto como é as academias hoje aqui, né? Então, não se tinha contato. Então, o meu primeiro livro de Aikido, por coincidência, foi O Caminho da Sabedoria, de Wagner Bull. Eu tinha treinado Karate Kyokushin e um amigo que também praticava comigo Karate disse, olha, tem Aikido no Feitosa. Eu disse, nada, pai, tem não, tem, tá, academia fulano de tal, assim, papapá. Eu disse, eu vou lá. Aí cheguei, eu dava aula de musculação aqui no centro da cidade, morava no Santos Dumont, e tinha que pegar um ônibus para lá para o Feitosa, depois do Feitosa descer para a Praça do Pirulito, depois pegar o Santos Dumont para lá. Chegava todos os dias de treino, meia-noite em casa. Porque só tinha 2 ônibus na época. E do na Santos época Dumont. que era só tinha... Isso. Então, cheguei lá a primeira vez nesse espaço, que era a padaria, fiquei observando, não vi nenhuma movimentação de ninguém de kimono e tal, esse tipo de coisa. E resolvi ir lá perguntar. Aí cheguei para a moça do caixa e perguntei sobre o Aikido. A moça, o que é isso? Aí os caras passaram a perna em mim, me enganaram, eu vim aqui, perdi meu tempo, né? E a moça não sabia explicar, eu disse, fui embora. Chegando lá na academia de musculação, os caras, fosse lá onde fui, você me passou a perna e tal, eu comecei a falar com os companheiros. Disse, não, rapaz, tem o nome do professor, é Marcos Aurélio. Eu disse, poxa, será que eu... Né? Aí eu retornei lá numa segunda vez e falei com o senhor que estava no caixa, que por coincidência era pai do Marcos Aurélio. E eu não sabia, perguntei, tá sim, ele está aí na recepção, entra aí nessa portinha que ele está aí. Aí eu comecei a conversar com ele, realmente, ele dava aula de Aikido nesse espaço, né? E começou a fazer algumas perguntas, porque na época, para você entrar dentro do Instituto Takemuso, você participava de algumas entrevistas, né? Então, a primeira entrevista aconteceu ali naquele momento e ele me mostrou algumas coisas dentro do próprio escritório dele que eu fiquei, poxa, é isso mesmo que eu quero, né? E ele marcou para mim vir assistir uma aula. Eu cheguei lá já de kimono na bolsa para poder treinar. Tinham 25 alunos treinando Aikido com ele, o Eduardo Bastos, o Denison, estava todo mundo treinando com ele. E eu disse, o professor Marcos, ele não, tá trocando de roupa assim, quem me atendeu foi até o Eduardo. Aguarda um momentinho, aí quando eu cheguei, professor, é você, senta aí um pouquinho, assista aí a aula. Aí já murchei porque eu tive que assistir a aula, eu queria participar da aula, né? Aí passei 1h30, 2 horas assistindo a aula, quando terminou ele, você gostou? Adorei, professor, venha na próxima aula. É agora. Chegou na próxima aula, senta aí e assista a aula. Ou seja, ele fez isso por 3 vezes, eu assistindo a aula novamente. Eu disse, ele está de sacanagem comigo. Porque a gente estava acostumado em pagar lá, Isso. e participar de treinamento. É, né? O conceito de escola mesmo, né? Não de academia, né? Isso. Aí eu disse, poxa, não, tem alguma coisa de errado. Eu acho que esse cara não gostou de mim, né? Aí ele disse, vem amanhã. Isso foi uma sexta-feira. Eu disse, mas professor, mas amanhã não tem aula. Eu disse, mas você vem amanhã? Tá, eu venho amanhã. Ele marcou 9 horas comigo da manhã. Aí eu fui para lá. Falei com o pai dele, o pai disse, não, ele acabou de viajar, ele foi para Recife, porque ele era piloto, né? Na época ele estava viajando. Mas ele pediu para eu vir aqui, eu acho que ele esqueceu, porque apareceu de última hora, ele esqueceu de te avisar. Eu disse, mas por via das dúvidas, vou ficar aqui até meio-dia. Aí fiquei, quando deu 12 e pouco, ele apareceu. Então você esperou esse tempo todo, então vem aqui preencher a sua ficha. Aí foi quando eu preenchi a minha ficha. E passei na segunda-feira a começar a treinar, né? O tempo foi passando, né? E com 2 meses, 28 dias, eu fiz minha primeira graduação, né, de Aikido, né?
E aí os alunos, com o tempo, foi começando a sair. Dos 25 só ficou eu e ele. Depois de um certo tempo, a gente estava treinando só eu e meu professor. Na época ele se preparando para fazer exame de faixa marrom, né? Eu era faixa verde, se eu não me engano, ou era faixa roxa. E eu já conhecia todo o Quirrom, porque tanto treinar com ele... Com ele, né? Com ele, só eu. Era 2 horas, só eu e ele, entendeu? Porque ele queria fazer o exame de marrom, então eu já sabia o Quirrom todinho, né? Foi uma experiência muito boa e eu agradeço profundamente a toda a paciência que ele teve, porque ele podia simplesmente, não vou mais dar aula, porque não tem mais aluno, e não vale a pena, tal, mas ele gostava e eu estava ali seguindo o que era para ser, né? Então, esse foi o início, o meu início do Aikido, tá? E até então você não tinha nem ideia de montar um dojo? Não, de jeito de forma nada, nenhuma, né? não, de jeito de forma nenhuma. Certo. Eu comecei a dar aula, basicamente, de Aikido na faixa roxa, que é a segunda da graduação, né? Que apareceu um espaço, eu perguntei ao Marcos se eu poderia, ele pediu autorização a ser vaga e eu montei nesse espaço de Kwankido, que é uma outra arte marcial vietnamita, o dojo de Aikido e comecei a dar aula nesse espaço. Depois fui para a academia do professor Nilson Gama, do judô. Certo? E passei um bom tempo lá também só com 2 alunos, né? E depois só um aluno. E assim, nos altos e baixos, a gente chegou até aqui, né? Passou de lá foi para Fênix? Não. Nada de lá, ainda fui para uma garagem de uma casa que o rapaz tinha algumas artes marciais e o tatame, para ser bem preciso, eram 8 tatames de 1 metro, daqueles de palha de arroz ainda antigo, que ele colocava na garagem de casa. E muitas das vezes, para a gente fazer um rolamento saltando o companheiro, tinha que ir para a sala da mulher, segurava no sofá, fazia a mira para poder saltar e não sair do lado de fora no rolamento, porque não tinha muito espaço de rolar. Então a gente fazia isso, ela achava uma onda, uma graça. Aí depois de lá, desse espaço, eu fui para o Poço. O Poço. Isso, o Poço. Que eu não cheguei lá, mas eu já ouvi falar. Fui para o Poço, Pedro Paulino. Do Poço eu fui para Jatiuca, onde antigamente era a Academia do Diogenes. Certo. Né, espaço ali. E de lá eu fui para Fênix. Aí depois da Fênix lá para a praia. A praia, né? E depois para cá. Essa foi a trajetória de dojo da minha época, né? Então, nos altos e baixos, a gente veio galgando aos pouquinhos, comendo pelo canto, como dizia a história, o Aikido aqui. Como não é uma arte competitiva, não tem essa procura tão grande quanto o judo. Mas eu confesso que por não ser competitiva na época, foi o que me atraiu a ir para o que eu cheguei a treinar, comecei a treinar lá no Clube Fênix, né? Isso. Depois para lá e para cá. O senhor já precisou usar o Aikido? Numa situação real, que eu quero dizer. Ou para defesa própria ou para defesa de terceiros? Teve um episódio na Praça do Pirulito, na época que eu treinava lá em cima no Feitosa, que eu estava esperando o ônibus, aí sentou do meu lado 2 caras, perguntou a hora, eu falei a hora, aí um perguntou, tu não tá afim de me dar o relógio não? Aí eu olhei, não entendi. Me dá teu relógio, vem atirar. Aí um tava com um saco na mão, parecia uma garrafa, aí ele é metida bravo, não sei o que. Aí quando um veio pra cima, foi involuntário, não sei como fiz, mas eu consegui fazer um níquel na parede. Entendi. Né? E pressionei lá ele e o outro quando pegou o saco, eu disse, se você vir, eu toro o braço dele e quebro na sua cabeça. Aí o outro já correu. Mas sim, foi uma experiência bem inusitada, porque eu não sei como foi que eu fiz, não me como eu fiz. Mas é o treino, né? É o treino, é a repetição, né? Esse foi um episódio. E os outros episódios que acontecem na vida da gente, depois da gente ter evoluído, é que o Aikido a gente não precisa entrar em contato. Sim, entendi. Eu falei até para minha esposa recentemente que eu tive um episódio, fui trocar o óleo da moto, e o dono da loja com um funcionário começaram uma discussão. E já estavam quase em via de fato. As pessoas se arrodeiam para ver, mas ninguém interfere. Aí eu disse, eu vou ter que interferir, ou do modo político,
ou de um outro modo que eu não quero interferir. Então eu comecei a conversar com um funcionário para ele se acalmar e começava a passar a mão nele. Quando eu percebi que o semblante dele começou a mudar, entendeu? Aí o dono veio e começou a interferir. Eu disse, olha, nessa pequena discussão entre vocês, ambos têm culpa, 50% de cada um. Não adianta a gente ficar. Então isso é se harmonizar com os conflitos. Então a ideia do Aikido é justamente essa, né? Se harmonizar com os conflitos. Então eu percebi que a técnica é simplesmente uma pequena parcela da arte marcial. A ideia da gente é simplesmente se harmonizar e não criar um outro conflito. Eu ia esperar que o problema acontecesse para mostrar que a técnica do Aikido funciona. Então foi bem recente, está bem preciso, antes de ontem, né? Antes de ontem esse episódio aconteceu. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu até fiz para as outras pessoas que eu cheguei a conversar. Porque principalmente hoje em dia eu acho que é mais difícil, mas antigamente eu não sei se o pessoal tinha ou juízo de menos ou coragem de mais. Já chegou alguém assim na academia para desafiar, sensei? Já. Desde quando eu comecei... Eu acho que antigamente isso era mais comum, né? Era mais comum, hoje em dia é menos, né? Comum. Graças a Deus. Antigamente era mais comum aparecer, e isso eu tive alguns episódios realmente, né? E... Uma coisa que aconteceu nessa academia de um professor de Aikido foi que um aluno quis testar a situação para ver se realmente funcionava. Aí depois que eu botei ele no chão, ele perguntou, e Aikido vale isso? Eu digo, Aikido só não pode falar da mãe da gente, mas o resto pode qualquer coisa. Porque ele achava que era simplesmente chegar lá para pegar na mãozinha. Entendi. Ele não sabia que o Aikido tinha os atemis, entendeu? Depois que a gente deu a rasteira, que botou no chão, que imobilizou, foi que ele veio perguntar se o Aikido tinha aquilo ali. Entendeu? Então, Aikido tem. O problema é que as pessoas não estão mostrando mais, vê só a parte coreográfica da arte marcial. Né? Esse foi um episódio nessa academia. Né? Teve também na Fênix. Né? Um cara achou de querer fazer um estrangulamento e depois que estava no chão sem ar, foi que veio perceber que a técnica funcionava. E aqui nesse dojo, eu estava dando aula a um agente penitenciário de algemagem. Quando alguém bateu na porta, eu fui atender. E o cara perguntou, aqui é a Academia da Aikido? Eu disse, sim, a Academia da Aikido. Você que é o Vegeta? Eu disse, sim, sou o Vegeta. Você trabalha com desarme de faca? Eu digo, sim, dentro da prática das artes marciais, todas as artes marciais sempre mostram alguma coisa de desarme de faca, né? Não, eu quero saber se você faz desarme de faca. Eu disse, olha, dentro do treinamento, tentando explicar para ele que dentro do treinamento existe todo um processo de evolução para fazer desarme de faca. Ele disse, então eu vou pegar minha faca. Aí ele foi no carro buscar a faca dele. Né? Eu deixei a porta aberta, entrei, vim pro tatame e fiquei aguardando. Nisso, a pessoa que estava tendo aula comigo já pegou o celular para filmar. Aí ele vem, entra no tatame, eu esqueci a minha faca, mas eu posso passar aqui outro dia para a gente fazer esse desarme de faca? Pode ser, senhor, a hora que o senhor quiser. Aí ele foi embora, eu percebi que ele realmente não... O cara desse não bate bem na bola. Não bate, né? Aí o rapaz perguntou, por que o senhor não deu uma faca para ele fazer o ataque? Eu disse, meu querido, se ele entrasse no meu dojo com uma faca querendo me ameaçar, em legítima defesa eu tinha como me defender. Mas a partir do momento que eu entrego uma faca para ele, você está munindo eu estou ele, munindo ele. Então essa não é a minha ideia, tá? E até hoje ele não veio mais com uma faca. Ainda bem, né? Ainda bem. Osso. Então, acho que só, sensei. Eu confesso que isso que o senhor falou me lembrou um episódio que, antes de eu começar a treinar Aikido, aí eu cheguei a assistir algumas aulas, acho que ali na Fênix. E eu sempre via sensei fazendo, aí vinha 2, 3 segurados. Eu digo, não, isso é mentira. Isso é mentira, né? Isso é mentira. E depois que a pessoa faz parte, que treina, e treina assim, de coração aberto mesmo para aprender, e percebe que não é, que embora quem está de fora ache que é tudo uma coreografia, eu sou testemunha de que as coisas funcionam mesmo. Tenho muito do Aikido comigo, desde sempre. No Karatê a gente acaba usando, principalmente, acaba usando muito do que aprendi no Aikido. E mais uma vez agradeço o senhor ter comprado a ideia do Budô AL a participar. A ideia
sua foi excelente, né? Infelizmente, são poucas que surgem e quando surge, às vezes as pessoas não valorizam, né? É uma pena, por mais que muitos professores de artes marciais falem tanto em união, em congregação, mas poucos fazem para estar presente, né? Participei já de vários eventos de outras artes marciais e muitas das vezes eu me encontro sozinho dentro de uma arte marcial que não faço parte, né? Mas eu quero prestigiar o professor, quero prestigiar o evento, para ver se as pessoas começam a ver a arte marcial não apenas como uma luta, entendeu? Mas como qualidade de vida, como uma forma de você se centrar primeiro, se você se conhecer melhor, para que você possa conhecer o próximo. Deixar desse comércio de competições, de lutas e pense mais em realmente se unir um ao outro, independente dos estilos que aconteçam. É karatê, é judô, é aikido, é jiu-jitsu. É uma arte só, né? É a arte da guerra, né? Mas todos os professores mais antigos, né, como Kano, Sensei, né, teve uma filosofia de mostrar que a arte marcial não é apenas aquelas competições, aqueles combates. Tem algo mais educativo. E principalmente hoje em dia, né? Principalmente hoje em dia, que você precisa dos seus membros para poder trabalhar, não vai trabalhar com a cara inchada, todo machucado, né? Então, procurar sempre treinar de forma árdua, sugyo, né? Mas com respeito sempre com a pessoa que está treinando com você ou está te treinando, né? E teu maior demônio está dentro de você, teu maior competidor está dentro de você, teu maior adversário está dentro de você. E você se respeitar primeiro para que você possa respeitar o próximo, tá? Se a gente fosse falar aqui de tudo que aconteceu dentro do Aikido, ia ter chão para se falar, mas a gente tem basicamente 2 academias de Aikido no estado, né? E a outra é do Coutinho, né? Isso, do Fernando Coutinho, né? Que vai estar agora no nosso evento ministrando a parte da Aikido, né? Para prestigiar o Aikido. Eu não quero dar aula de Aikido porque eu queria que alguém desse essa aula de Aikido, né? Porque todos os meus alunos já me conhecem, outras pessoas já me conhecem, mas muitas das vezes não conhecem o Coutinho, não viu uma aula do professor Coutinho, conhecer um outro estilo de karatê, conhecer uma outra arte marcial, para ver se eu me identifiquei mais com essa. E você não ficar com medo de, eu vou perder meu aluno porque eu vou levar para... Então, você pode montar 10 academias, uma do lado da outra. Se a aluno é seu, não tem como tirar. A gente se apaixona pela arte marcial e não pelo aquele estilo de arte marcial. A gente se apaixona pelas artes marciais. O que você está fazendo não é porque você tem só amor ao karatê. Não. Você tem amor às artes marciais, com certeza. Porque se você tivesse amor só ao karatê, você ia fazer só em prol do karatê. Entendeu? Seu amor é pelas artes marciais. Então as pessoas precisam ver dessa forma. Ver a arte marcial como uma família e não simplesmente só da boca para fora. Fazer. Sair da sua casa, entendeu? Vir no dojo do professor. Você não chamou o professor para o dojo seu ou para o seu espaço. Você veio, como você fez com o outro professor e tudo mais. Você está correndo atrás, porque é muito cômodo para a gente só ficar esperando. Né? Você poder fazer o contrário. Não, pessoal, você está sendo convidado, vem aqui. Eles não iriam. Muitos provavelmente não iriam. Muitos provavelmente não iriam. Entendeu? Você está indo pelo amor que você tem à arte marcial. É isso que tem que ser visto. Né? É isso que tem que crescer dentro das artes marciais. Não essas competiçõezinhas, porque estilo isso, estilo de ego, né? De ego. Né? Então a arte marcial é para combater o ego. Né? É assim mesmo, os demônios estão dentro de você. Né? Então, o meu professor na época, o que mais ele pregava era justamente isso. Tentar tirar esse ego de dentro de você. Né? E como eu já tinha feito algumas outras artes marciais, eu vi que realmente o que estava me faltando era justamente aquilo que o Aikido estava me mostrando. De onde surgiu o nome Shinbo? Shinbo Dojo. Tá. Essa história é bem interessante, que antigamente o dojo se chamava Yaburi Dojo, que era Academia Desafio. Tá? Porque eu achava que foi um desafio para mim chegar onde eu cheguei, com todas as dificuldades que a arte marcial, você sabe que tem dentro do estado, não tem ajuda nenhuma, né? Principalmente o Aikido, que não tem competição, não pode favorecer logomarca uniforme para ninguém. E eu estava fazendo meu exame de faixa preta no Instituto Takemuso, né?
E depois do exame de 2 horas e meia, né, já cansado, tem a parte oral, onde o Sensei Wagner faz algumas perguntas sobre o Aikido. E tudo aquilo que eu falava, ele dizia que estava errado, que eu não sabia, na frente de todo mundo só tinha eu. Eu falei, pô, eu estudei tanto para isso, eu estou errado. Não é possível que eu tô... Beleza, mas Rai Sensei o tempo todo. E quando terminou, ele disse, você vai sentar com Sati, que era uma japonesinha, e o esposo dela lá na sala de chá, e eles vão te ensinar o que é. Aí, quando eu cheguei lá, perguntei para os dois, ele fez, eu não sei, porque tudo que você falou é o que eu sei. Eu não sei o que é que ele quer, não. Eu disse, pronto. Daqui a pouco ele vai subir e vai me perguntar. E agora? Rapaz, não sei, eu subi aqui só porque ele pediu para subir. Aí ele foi lá, pegou os livros e começou a ler, ver os livros. Tá vendo? Você falou isso. Não sei. Daqui a pouco ele chega, aí os outros dois descem, né? Pra não ficar na história, desceram, pronto. Desculpa aqui, me lasquei na história. Eles explicaram, ai, Sensei, o que é? Eu tentei mudar a ordem para ver se dava certo. Não, nada disso. Aí falou tudo aquilo que eu falei lá embaixo. Ai, Sensei. Entendeu? Ai, Sensei. Vamos trocar o nome do dojo. Esse nome desafio não pega bem para Aikido. Gera competição. Desafiar. Não, vamos trocar. Aí ele foi lá e foi pesquisar. Aí daqui, Shimbo Dojo. Perseverança, determinação. Só que tinha 2 Shimbo Dojo, depois quando eu fui pesquisar. O que ele escreveu não tinha o acento. Certo. Um acentozinho. E o Shimbo Dojo de perseverança era o que tinha um acento. Aí foi mandado fazer os símbolos com o nome Shimbo Dojo e ficou sem os acentos. Só que Shimbo Dojo sem os acentos significa mãe de Deus. Aí, por via das dúvidas, quando perguntam qual é o nome qual do dojo, significado, né? É mãe de Deus com perseverança e determinação. Então foi assim que ficou o nome Shimbo Dojo. Tá bom. Ok? Obrigado, Sensei. Os